Olá, bem-vindo ao Panorama, um espaço em que a democracia, os direitos humanos e as lutas sociais são destaque. Você acompanha aqui reportagens exibidas no seu jornal, o Telejornal da TVT, com análises do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais. A PEC 241 vem ganhando cada vez mais atenção da população. É a proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo Temer que congela por 20 anos os investimentos públicos e está em tramitação no Congresso Nacional. A PEC é a principal aposta do governo federal para o ajuste fiscal. Mas movimentos sociais e especialistas em diversas áreas alertam que, se aprovada, a PEC vai trazer um enorme retrocesso para o nosso país. Você acompanha agora uma série de reportagens que mostram de que forma a PEC 241 prejudica a vida do brasileiro. E você, sabe quem serão os principais afetados pelo congelamento de investimentos? É a população mais pobre, atendida por muitos programas de governo que poderão ter cortes por causa do teto de investimento. A reportagem é de João Miyagi. A população mais pobre será a mais prejudicada se houver a aprovação da PEC 241, proposta do presidente Michel Temer, que congela gastos do governo por 20 anos. Ao final desse período, em 2036, os investimentos nas áreas sociais terão perdido 868 bilhões de reais. O cálculo é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão do próprio governo federal. Um eventual congelamento de gastos afetará programas sociais, como o Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Brasil Sorridente de Cuidados Dentários, financiamento da agricultura familiar, programa de ensino técnico, financiamento universitário estudantil, Brasil Carinhoso de Educação para a Primeira Infância, Luz para Todos, Programa de Segurança Alimentar do Nordeste e Previdência Social para deficientes e idosos em situação de pobreza e miséria. Segundo o cálculo do IPEA, no ano passado, os gastos com esses programas chegaram a 1,26% do produto interno bruto. Com o congelamento, em 2036, estará em 0,7% do PIB, queda de 45%. De acordo com as professoras da Universidade Federal do ABC, ao fazer a proposta do teto de gastos, o governo Temer não levou em consideração o crescimento populacional e o envelhecimento da sociedade brasileira, que demandarão mais dinheiro a cada ano. O Brasil caminha para um outro tipo de curva demográfica, para um outro padrão de crescimento demográfico, que passa por um envelhecimento da população que vai onerar os serviços de saúde. Isso eles não estão levando em consideração. As professoras explicam que a PEC 241 congelará os investimentos públicos que beneficiam a população, mas os gastos com pagamentos de dívidas e juros das dívidas estão fora da proposta. A escolha inicial da PEC já mostra aí a preferência por pagar os juros das dívidas do governo. Isso já é uma escolha política. A proposta da PEC é congelar os gastos primários do Estado, excluindo pagamentos de juros relativos à dívida. Então, evidentemente, os programas sociais que dependem desse gasto primário, todos os programas sociais, todos os serviços do Estado ficarão comprometidos. A Pastoral do Povo de Rua da Igreja Católica, voltada ao atendimento dos mais carentes entre os carentes, estima que 20 mil pessoas vivam nas ruas da capital paulista. O temor é de que, com a PEC 241, esse número possa chegar em breve a 25 mil e provocar uma verdadeira convulsão social. A reportagem é de Vanessa Nakazato. O coordenador da Pastoral do Povo de Rua, Padre Júlio Lancelotti, explica que a população de rua será maior prejudicada pela PEC 241. São pessoas que dependem exclusivamente de serviços públicos para ter acesso à saúde, moradia, documentos e auxílio para conseguir trabalho. Se já enfrentam dificuldades para receber atendimento, com congelamento de gastos, a tendência é piorar. E hoje, a olhos vistos, você vê que as pessoas que estão na rua são mais numerosas.
o aluguel subiu, muita gente está inadimplente, muitos ficaram desempregados, muitas ocupações foram reintegradas, então o número de famílias na rua aumenta. Segundo Lancelotti, crianças abandonadas, idosos, doentes e os que necessitam de remédios de alto custo também ficarão desamparados. Nós vamos viver uma convulsão, eu acredito. Essas pessoas vão chegar num momento que vão ficar extenuadas pela necessidade, elas podem ou perecer ou se revoltar. E também a população em geral, isso a gente já sente nas comunidades, está vivendo um momento de aperto muito grande e até a solidariedade diminuiu. Outro grupo vulnerável que será atingido pela PEC 241 são os indígenas. Eles vivem em 250 comunidades em todo o Brasil e só na Grande São Paulo são 12 mil. Essa advogada do Conselho Indigenista Missionário aponta que, embora o orçamento para a Secretaria de Saúde Indígena do governo federal tenha saltado de 396 milhões em 2012 para R$1 bilhão em 2014, foram aplicados apenas 7,5% desses recursos nos últimos 12 meses. Esses cortes na saúde indígena já estão acontecendo, né? Já estão acontecendo desde o começo do ano, por exemplo, onde dia a dia as comunidades sofrem essa precarização. É por isso que, para o padre Lancelotti, só existe uma maneira de definir a PEC 241. É a PEC da morte. Você sabe qual a importância das pesquisas de pós-graduação no nosso país? Pode parecer coisa de elite, mas não é. Essas pesquisas são responsáveis por pressionar e legitimar investimentos e estratégias de avanço para diversas áreas da nossa sociedade, como saúde, educação e tecnologia. O problema é que a PEC 241, se aprovada, pode congelar investimentos também na área de ciência e tecnologia, o que pode significar milhares de pesquisas a menos nos próximos anos. A reportagem é de Michele Gomes. No manifesto, a Universidade Federal de São Paulo afirma que a PEC 241 representa a estagnação por 20 anos do desenvolvimento social, econômico e intelectual do Brasil e contabiliza os prejuízos que a medida traria. Pelas contas da Unifesp, a partir de dados do governo federal, se a PEC 241 tivesse entrado em vigor em 2005, a universidade teria deixado de receber R$1,354 bilhão nos últimos 10 anos. Perda que impossibilitaria a realização de várias pesquisas importantes na área da saúde, por exemplo, que são referências internacionais. Na área de saúde, questão do diagnóstico de diversas doenças, no câncer, no tratamento do câncer, novas metodologias, novas técnicas e protocolos de tratamento. Nós temos em diversas doenças muitos tratamentos novos que nós estamos realizando. Na área ambiental, nós evoluímos imensamente no controle da água, no controle do solo. Então, nós temos hoje metodologias e técnicas que permitem um avanço da própria população, da própria sociedade e do país. A reitora destaca que se o congelamento dos investimentos no setor de ciência e tecnologia for feito neste momento, terá como base um dos orçamentos mais baixos da última década. Neste ano, o orçamento foi de R$4,6 bilhões, 40% a menos do que o investido em 2013. O país, a população cresceu. Então, como que nós vamos conciliar tudo isso se esta PEC for aprovada? A presidenta da Associação Nacional dos Pós-Graduandos ressalta que esse ajuste fiscal pode comprometer a permanência dos bolsistas nas pesquisas de desenvolvimento científico e tecnológico do país. Atualmente, existem no Brasil cerca de 300 mil pesquisadores na pós-graduação. Desse total, 100 mil são bolsistas, em projetos de pesquisa que exigem dedicação exclusiva. A gente já tem vários dados que mostram, né, como vai ser
difícil para a saúde e para a educação, mas para a ciência e para outras áreas que são de natureza discricionária e não obrigatória de investimento, essa PEC pode ser muito pior ainda. Os pós-graduandos, junto com outras entidades do movimento estudantil, vão participar em 11 de novembro do Dia Nacional de Paralisação contra a PEC 241. O governo federal insiste em afirmar que setores como saúde e educação não terão perdas com a proposta de emenda à Constituição que congela os investimentos federais por 20 anos. Mas especialistas do setor da saúde afirmam exatamente o contrário. Se aprovada, a PEC 241, além de provocar perda de centenas de bilhões de reais na saúde, também poderá causar uma profunda crise no SUS, com o congelamento de cargos e salários dos profissionais. O alerta é de especialistas ouvidos pela repórter Vanessa Nakazato. Ao criar a PEC 241, o governo parece não estar levando em conta que o Brasil voltará a crescer. E quanto mais o país crescer, mais prejudicial será a proposta, porque o dinheiro a mais arrecadado não irá para a saúde. O raciocínio é de Francisco Fúncia, consultor da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Nacional de Saúde, CNS. Para a saúde, o congelamento dos investimentos federais previsto pela PEC 241 só vale a partir de 2018. Nesses próximos 20 anos, não poderia nascer mais ninguém do que morrer. Porque se eu congelo nos níveis de 2017, por 20 anos, eu estou imaginando que as necessidades de saúde da população serão as mesmas daqui a 20 anos. Fúncia é autor de um estudo apresentado pelo Conselho Nacional de Saúde que mostra que até 2036 a mudança estabelecida pela PEC poderá fazer o SUS perder 430 bilhões de reais. A projeção é baseada num crescimento anual de 2% do produto interno bruto e uma inflação média de 4,5% no período. Eu não estou levando em conta a incorporação tecnológica na área da saúde. Portanto, os custos crescentes dessa incorporação técnica e tecnológica, que significa medicamentos mais caros, de maior grau de complexidade, para resolver também problemas de saúde que até então levavam à morte das pessoas. Um desastre. Muitos profissionais da área da saúde, ou que representa a área da saúde, como conselhos de saúde, sindicatos da área da saúde, têm tratado esse projeto de emenda constitucional 241 como uma PEC da maldade, ou PEC da morte. O governo Temer afirma que não haverá perdas porque em 2017 serão injetados na saúde 10 bilhões de reais a mais do que o previsto pelo orçamento. Em 2018, o SUS terá 5 bilhões de reais a mais. O problema é que a partir de 2019, os investimentos são congelados e a saúde começa a perder dinheiro. Praticamente acaba com as carreiras da saúde, uma vez que não tem investimento, congela salários, então vai ter critérios diferentes para as promoções e para as progressões dos planos de carreira, cargos e salário. Uma frente formada por coletivos, movimentos sociais e torcedores de vários times quer enfrentar a onda conservadora e de intolerância que está ganhando força no país. Os detalhes você confere daqui a pouco. O Panorama volta já.